Bom dia, boa tarde ou boa noite. Minha colega Sara Cafezeiro e eu iremos dimensionar uma laje maciça de 6 metros por 6, com altura de 12 centímetros, que foi dada em sala pelo professor Pedro Paulo Ramos, da disciplina de Concreto Armado 2, da Faculdade de Tecnologia e Ciências do campus de Feira de Santana. Nós definimos que a classe de agressividade é a classe 2, um ambiente urbano. Para a laje, nós teremos um comprimento mínimo de 2,5 cm. O cálculo desse parâmetro D, que é a altura útil do concreto, será a altura total da viga menos o D'. Quem é o D'? É a soma do comprimento com metade da bitola do aço, que para esse caso nós adotamos uma bitola de 20 milímetros. Nós dimensionamos as cargas que irão atuar nessa laje, que serão a carga própria, o revestimento e argamassa e a carga acidental. A carga própria da laje será dada pela sua altura multiplicado pelo peso próprio do concreto, que é de 25 kN por metro quadrado. O peso próprio de revestimento e argamassa é de 1 kN por metro quadrado. Nesse caso aqui se trata de uma biblioteca, mais especificamente do ambiente de estantes, que vai ter um carregamento de 6 kN por metro quadrado. Somando tudo, nós temos uma carga total de 10 kN por metro quadrado. Para efeito de cálculo, nós precisamos majorar pelo coeficiente de ponderação do concreto, para que nós tenhamos a carga de projeto. Nesse caso, 10 vezes 1,4, temos 14 kN por metro quadrado. Essa é a carga que irá atuar, quer dizer, a carga de projeto que irá atuar na nossa laje. Agora vamos fazer a aplicação do processo de marcos para o cálculo dessa laje. Primeiro nós definimos o lambda. Calculamos então o lambda, que será dado pela divisão de Lx por Ly. Nesse caso, nós obtemos um lambda de 1,0. Bem, existem alguns passos para que possamos fazer a aplicação do processo de marcos. Nós precisamos verificar qual dos 6 casos que nos encontramos. Nesse caso, o professor já havia nos orientado que utilizássemos o caso número 3, que seria uma laje engastada. Coletamos então os dados de Kx, Mx, Nx, My e Ny. Fazemos então os cálculos de momentos, tanto para x quanto para y. Para fazer o cálculo de momento, nós multiplicamos a carga Q pelo comprimento do vão ao quadrado, dividindo por aquele parâmetro. No caso do Mx, nós iremos dividir QLx ao quadrado por Mx, que iremos obter então um valor de 13,57 kN vezes metro. No caso do My, nós iremos multiplicar Q vezes Ly ao quadrado dividido por My. Então vamos ter um momento em Y de 13,57 kN por metro. Calculamos também x de x,
que vai ser agora a divisão de Q vezes Lx ao quadrado por Nx, e irá dar um valor de 31,5 kN vezes metro. E também xy, que será Q vezes Ly ao quadrado dividido por My. Teremos então o valor de xy de 31,5 kN vezes metro. Também devemos calcular a área de aço mínima, que será dado por 0,15 vezes a altura em centímetros. A partir desses cálculos, nós podemos então calcular a área de aço que irá atuar para cada momento nessa laje. Nós então iremos calcular o MSD, positivo e negativo, para X e para Y, que irão atuar na laje. O MSD de X será dado por Mx vezes o γC do concreto vezes 100. Que aqui então nós conseguimos 1899,8 kN vezes centímetros por centímetro. Lembrando que essa multiplicação por 100 é para que nós possamos converter diretamente de metro para centímetro, para que possamos obter a área do aço em centímetro. Se você já está trabalhando em centímetro, não precisa fazer esse procedimento aqui. Obtendo então esse valor de MSDX de 1899,8 kN vezes centímetros por centímetro, nós podemos então calcular o valor de Kc, para então obter o valor de Ks, para então nós calcularmos a área de aço. O valor de Kc será dado pela multiplicação de 100 vezes d ao quadrado dividido por MSD, tanto para x quanto para y. Obtendo então o valor de Kc 3,8, nós vamos para a tabela, e para isso precisamos saber a classe do nosso concreto. Nesse caso aqui nós obtemos uma classe 2, concreto com 25 MPa, classe C 25. Por sorte, o valor do Kc é um valor exato, 3,8. Nós adotamos então um valor de Ks como sendo de 0,0254. Para calcular agora a área de aço, nós multiplicamos o Ks pelo MD, nesse caso aqui vai ser o MSD de 1899,8 kN vezes centímetros por centímetro, dividido pelo D, pela altura útil do concreto. Nós obtemos então uma área de aço de 5,68 centímetros quadrados. Como para MSDY nós obtemos os mesmos valores de momento, isso interferiu no nosso cálculo para nós acharmos uma área de aço igual para MSDX e para MSDY. Vamos calcular agora então o MSDX negativo, que será a multiplicação do momento obtido antes, 31,5 kN, vezes 1,4, vezes 100, para converter de metro para centímetro. Nós obtemos então MSDX negativo de 4.410 kN vezes centímetros por centímetro.
Fazendo agora a divisão, para obtermos o Kc, nós encontramos um Kc de 1,64. Perceba que o valor de Kc não deu um valor exato encontrado na tabela. Nesse caso aqui, nós obtemos então o Ks através de uma interpolação gráfica. Nós pegamos 1,6 e o valor dele de Ks, 0,0441, e 1,7 e o valor dele de Ks de 0,0397. Nós fazemos a interpolação gráfica e obtemos então um Ks como de 0,0441. Para um concreto de classe de agressividade 2, com FCK de 25 MPa, você vai ter então essa laje dentro do domínio 4, na tabela do Kc. Para isso, nós iremos utilizar outra fórmula. Nós iremos calcular a área de aço como Ks vezes Mα dividido por D mais 0,023 vezes ΔMD dividido por D menos D'. Isso para a área de aço principal. Para a área de aço negativa, iremos multiplicar 0,023 vezes ΔMD dividido por D menos D'. Mα é obtido pela multiplicação da largura B vezes D' dividido por Kc. E ΔMD será a variação entre o momento MD menos Mα. Lembrando que essa laje ela está super armada. É uma laje que vai dar uma área de aço muito alta. Talvez fosse necessário aumentar aqui a espessura da laje ou mesmo o FCK do concreto. Apesar de que se você adotasse um concreto com FCK de 50, você ainda iria estar atuando no domínio 3 e ainda seria uma laje super armada, com pouca variação da área de aço em relação a esses cálculos. Talvez uma alternativa seria aumentar a espessura da laje. Para essa laje que estamos trabalhando com FCK de 25, obtemos então que a área de aço para os momentos negativos em X e em Y serão de 17,90 cm² para AS' e 20,59 cm² para a área de aço principal para esse momento. Lembrando que MSDY e MSDX têm os mesmos valores, porque os momentos deles são idênticos, de valores idênticos, e também porque as suas dimensões são de valores iguais, 6 metros para cada. Dimensionado isso, iremos então calcular as reações de apoio dessa laje. Para isso, nós queremos saber o valor de Qx e de Qy. Qx será a multiplicação do parâmetro Kx, que você irá obter na tabela de Marcos, pela carga total do projeto. Nesse caso aqui, nós teremos 0,500 vezes 14, teremos um Qx de 7 kN. Qy será a carga total menos a carga de Qx. Qy então será 7 kN. Para calcular a reação em A para X, nós iremos multiplicar 3/8 vezes Qx vezes Lx. Obtemos então Rx igual a 15,75 kN. Para Rbx, iremos multiplicar 5/8 vezes Qx vezes Lx. Iremos obter um Rbx então de 26,25 kN. RAY será a multiplicação de 3/8 vezes QY vezes LY. Iremos obter então a reação em A para Y de 15,75 kN. A reação de B em Y
será a multiplicação de 5/8 vezes Q de Y vezes L de Y. RBY, então, será de 28,25 kN. Por hoje é só. Desde então, agradeço por ter assistido esse vídeo. Se gostou, dá like, compartilha e até mais.